Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Eu converso com Frederico Viana Machado, que é psicólogo, pesquisador e professor do curso de Psicologia do Unipan. A gente fala sobre o projeto Orgulho de Ser, implantado pela Clínica de Psicologia. Frederico, a gente falava já dessa questão do preconceito e a questão da homossexualidade ela é muito latente hoje, porque é necessário se falar sobre isso para quebrar justamente esses preconceitos que a gente vem falando. E aí, como é que fica a família? Para muitos pais, isso é realmente um afronto falar que o filho é homossexual, que uma filha é homossexual. E aí, essa família ela pode ser tratada, ela pode receber apoio para que ela possa entender aquilo? Porque a gente tem aí diversas situações que vão envolver isso, né? Como é que fica a família? Sem dúvida. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da família. Né? Hoje nós ainda temos esse mito, né, da família tradicional, burguesa, papai, mãe, filhinho, né? Sendo que quando a gente vai para o mundo real, o que a gente vê hoje são mães solteiras, né, pais solteiros, famílias morando com as famílias de origem, enfim, casais homoparentais, que a gente fala hoje nas famílias homoparentais, cada vez mais frequentes. Né? A gente tem visto muitos casais homossexuais conseguindo adotar crianças, né? Que é uma coisa que a gente vê com muito bons olhos. Né? Durante muito tempo foi muito complicado isso, hoje cada vez mais eles têm adotado. Então a gente vê que as famílias estão passando por verdadeiras revoluções. Né? Crianças que saem de casa muito cedo para estudar, ou porque já estão independentes financeiramente, adolescentes, ou às vezes até o contrário, uma pessoa que fica em casa morando com os pais até os 40 anos. Né? A gente vê um certo abalo, né, da família. E quando surgem essas questões da homossexualidade, né, não só da homossexualidade, mas das questões de gênero, né, também. Né? Quando esses preconceitos eles são desafiados por alguém dessa família, não precisa ser um filho, não. Muitas vezes o pai, né, se torna homossexual, os filhos discriminam o pai, né, ou a mãe resolve namorar uma outra mulher e aí os filhos começam a discriminar. Então todos esses problemas, né, são conflitos que derivam desse preconceito. Então, por exemplo, às vezes... Vamos trocar o microfone aqui rapidinho. Tá ligado já? Tá jóia. Então vamos lá. Ok. Então, por exemplo, se uma família, né, tem um adolescente que começou a experimentar relações homossexuais, né, e como muitos adolescentes de hoje não quis manter isso em segredo para ele, quis vivenciar essa sexualidade de uma forma mais normal, como todas as pessoas, né, e explicitou isso publicamente, né, sou homossexual, estou namorando um homem e tal, as famílias passam por um verdadeiro trauma. Né? E o que a gente acha que não deveria acontecer. Né? Porque se o pai conflita demais com isso, muitas vezes, além de perder a masculinidade do filho, né, que é o que o senso comum diria, porque o cara não perdeu a masculinidade dele, porque ele está namorando um outro homem, ele continua sendo um homem. Né? Ele também vai perder o filho, porque muita gente vê, né, o que a gente vê é que muitas vezes famílias se rompem, né, um filho vai expulso de casa, o filho rompe com a família, e vão passar às vezes 1 década, 2 décadas, até que o pai e o filho conseguem se entender de novo, e aí são reencontros muito bonitos também, a gente tem notícias disso, né? Alguém fala, poxa, meu pai hoje me aceita, conhece meu companheiro, né? A gente almoça junto, eu vou na casa da minha mãe com meu companheiro, minha mãe me aceita. Mas são situações que não deveriam acontecer, né? Que eu acho que deveriam ser vivenciadas de uma forma mais tranquila. E não são, porque a gente fala muito pouco sobre isso. Né? Porque a sexualidade, de um modo geral, a gente não fala de sexo. Falar de sexo, hoje a gente só fala de sexo quando dá problema. Não é gravidez na adolescência, é estupro, é coisas assim, doença sexualmente transmissível, aí a gente fala de sexo. Mas a gente não fala do sexo enquanto uma dimensão do prazer, enquanto uma dimensão, né, da afirmação da própria identidade, enquanto um reconhecimento de si mesmo, né, enquanto exploração da vida, né, exploração no sentido de conhecer o mundo. A própria situação da mulher, né, muito marginalizada nessa questão sexual. Exatamente. Em relação ao homem, e aí já vem uma forma de violência. Sem né? dúvida, é uma já violência é silenciosíssima, né, e muito séria.
né? Porque muitas vezes as mulheres, para viver a sexualidade delas, têm que viver escondido. Né? As primeiras feministas que foram estudar a história das mulheres não encontravam nada escrito sobre como que as mulheres viviam. Tiveram que estudar, por exemplo, receitas de bolo, tiveram que estudar agendas, diários de mulheres, porque não existia um registro público da vida da mulher. E hoje isso ainda acontece. Né? Se a gente analisar, por exemplo, isso, né? Se a gente pega uma análise de toda a arte ocidental, ele pega desde do Renascimento, os quadros renascentistas, até hoje as fotos publicitárias, né? que representam a imagem da mulher, a mulher está sempre ali como um objeto, né? A se oferecer. Sim. Né? Ao passo que o homem, né, não sempre, mas na grande maioria das vezes, está posto ali como uma promessa de ação. Né? Ele está em cima de um cavalo, ele está com uma arma, ele está com um carro. Sempre poderoso, né? Sempre podendo algo. Né? Então, isso começa por aí, como que a gente representa, né, essa separação dos gêneros na sociedade. E isso tem repercussões terríveis, claro. E não só para a mulher, para o homem também. Né? Hoje, né, o Ministério da Saúde, o grande problema que o Ministério da Saúde está tendo é como chegar até o homem. A saúde do homem hoje é um problema seríssimo, porque o homem, né, não vai ao médico. Não vai ao médico, ele não precisa, isso é mostrar fraqueza. Então, quando o homem vai ao médico, ele já precisa de uma cirurgia, de um remédio forte, de um tratamento crônico, de uma doença que já se cronificou. Né? Ao passo que a mulher, né, por ela ter um pouco mais de tranquilidade com relação a esses papéis, né, ela sentiu uma dor, a dor permaneceu, ela vai ao médico, ela se trata, ela se cuida, e às vezes um problema simples não se torna um problema grave. Tanto é que hoje a longevidade da mulher, ela é muito mais extensa do que a do homem. Né? A mulher é muito mais longeva do que o homem, e um dos motivos é esse. Vejam bem como é que o machismo mata os homens também. Né? Tá aí mais o machismo mata, né? O machismo mata mesmo, né? E mata os homens também, não só as mulheres. Né? É claro que a gente não pode também querer dizer que homens e mulheres têm o mesmo poder. Não é isso que eu estou falando, que os dois são agredidos igual, então está tudo bem, não precisa mudar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de determinadas hierarquizações sociais que em algum momento da história apresentaram alguma necessidade, alguma contingência histórica de organização da nossa sociedade, e que hoje elas têm nos prejudicado muito e não trazem nada de positivo para a gente. Né? Pelo contrário, nós estamos nos degladiando, tentando manter determinados padrões morais que já não são mais compatíveis com as escolhas que a sociedade tem feito hoje. Né? Claro. E aí, a Mona Lisa, ela ligou e disse que na Bíblia, na Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher para serem um só. Por que surgem esses pensamentos e desejos homossexuais? E aí eu já te pergunto, como é que fica a questão da orientação religiosa em relação a isso? E aí, Frederico, é outro ponto, né? É um ponto polêmico. Polêmico. Sim, muito polêmico. Né? Agora, eu posso, né, adentrar nessa pergunta por vários caminhos. Né? Um desses caminhos seria simplesmente dizendo, olha, isso é uma questão de foro íntimo, né? A sua religião é uma questão de foro íntimo, né? E o Estado brasileiro é um Estado laico. Né? Você acredita que Deus criou o homem e a mulher, aquela pessoa acredita que ele criou o homem e a mulher e que eles podem transar entre si. E aquela pessoa acredita em Deus dessa forma, ou nem acredita em Deus, e ela tem esse direito. Né? Agora, nós temos que nos respeitar. Né? Não é porque você acredita em Deus e acha que a homossexualidade é um pecado, é um crime, é uma doença, que te dá o direito de agredir o outro, de humilhar o outro, né? De privar o outro de determinados direitos. Né? Então, eu poderia dar essa resposta, que seria uma resposta que eu diria assim, curta e grossa. Né? Porque, de fato, nós vivemos numa sociedade laica. Né? Inclusive, a sociedade é laica para que todos possam viver suas diferenças religiosas. Porque se a sociedade brasileira não fosse laica, provavelmente os evangélicos, os protestantes não poderiam, né, professar suas crenças religiosas. Né? As pessoas do candomblé, do espiritismo, né, dos protestantismos de um modo geral. Né? Porque a sociedade brasileira ela tem uma tradição católica muito forte, que hoje a gente está vendo cada vez menos. Né? O protestantismo ele cresceu assustadoramente nos últimos tempos. Né? E isso para não falar das religiões não cristãs, né? Das pessoas que não acreditam em Cristo, acreditam em Maomé, ou acreditam os judeus, por exemplo, né? Que não acreditam em Cristo. Né?
enfim, todo um conjunto, né, de valores conflitantes podem coexistir porque a sociedade é laica. Então, já que a sociedade é laica, para que todos possam ter suas crenças, independentes, né, de um espaço público que não tem esses valores por necessidade, por princípio, né, as pessoas têm que ter o direito também de não acreditar nesses valores e quererem viver, né, a partir de outros valores que não esses. Sim. Né? Então essa seria uma resposta curta e grossa. Outra resposta que eu poderia dar é que existem milhares de interpretações, né, desses dogmas bíblicos. Né? Eu particularmente não sou um estudioso da Bíblia, não poderia falar muito sobre isso, mas já existem religiões dentro do catolicismo ou dentro do protestantismo que aceitam homossexuais. Isso pode parecer espantoso para muitas pessoas, porque algumas religiões tomam esse preconceito, né, como uma coisa fundante da sua crença, principalmente, né, mas também fundante da sociedade, das relações sociais. Então, desconstruir isso pode parecer extremamente desconcertante, né, para conceber a sociedade sem isso, mas a verdade é que isso é a realidade. Né, não é universal. Essa realidade não é universal. Muitas pessoas já têm religiões e que as religiões que aceitam isso. Né? E isso estou falando dentro do protestantismo e dentro do catolicismo. Porque, por exemplo, nós já temos religiões que aceitam isso de uma forma mais tranquila. Né? O espiritismo, né, tem uma relação mais tranquila com isso. Né? O candomblé, a umbanda, né, algumas vertentes dessas religiões de matrizes afro-brasileiras tem uma relação muito mais tranquila com a homossexualidade, não que não discriminem ou tenha suas nuances de regulação dos comportamentos sexuais, mas tem uma relação mais tranquila. Né? Por exemplo, as religiões indígenas, que a gente tem né, traços da cultura indígena muito fortes na cultura brasileira, e isso influenciou muito a nossa sexualidade, não por outro motivo. Né, nós temos uma sociedade que todo mundo fala, né, o Brasil, não existe pecado abaixo da linha do Equador, tem essa frase, né, que foi muito célebre, o Brasil é o país da sexualidade, da mulata, da morena, né, nós temos esse mito de que aqui é um país extremamente sexualizado, mas nós somos campeões mundiais de assassinato de homossexuais. Então isso mostra um pouco como que, né, essa miríade de culturas no Brasil, ela se misturou de uma forma que tem nos prejudicado muito se a gente não conseguir lidar com esses preconceitos que muitas vezes derivam, inclusive, da nossa matriz europeia de colonização. Né, esses valores cristãos, né, ou esses valores higienistas que vieram, né, da ciência moderna aqui para, né, para instaurar as nossas instituições aqui no processo de modernização e industrialização da sociedade brasileira. Então, se você pega, por exemplo, a situação dos homossexuais no Brasil hoje, o Brasil é o campeão mundial de assassinato, campeão mundial de crimes de ódio contra homossexuais. E quando você vai analisar esses crimes, não é um homossexual que tomou um tiro, não é um homossexual que foi atropelado, caiu do avião, não, nada disso não. Ele tomou 20 facadas, 50 tiros, depois cortaram a genital dele, jogaram ele na cisterna. Aí a gente pensa, por que essa pessoa deu 20 facadas, mesmo, né? Não deu uma só? Né? Aí a gente começa a perceber, poxa, essa pessoa que matou estava matando algo para além do corpo. Né? Tem uma dimensão imaginária, uma dimensão, né, do desejo de quem matou ali, que está atravessando a forma, né, como esse crime se deu. E eu tenho notícias de crimes como esse que aconteceram aqui em Patos de Minas e as pessoas não falam muito sobre ele. E aí, por exemplo, esses crimes, muitos deles se tornam crimes que não foram punidos, que não foram julgados por uma série de razões. Né? Um deles, por exemplo, é o fato de que as instituições, muitas vezes, elas são atravessadas pelo machismo, por essas formas de preconceito em geral. Então, por exemplo, mais de 80% das mulheres são assassinadas pelos seus maridos. Né? Desse número, 80% alegam legítima defesa da honra. E aí eles vão presos? Não, porque tem ali uma brecha na lei que permite o cara matar em legítima defesa da honra. Porque olha que situação, né? É um absurdo, quer dizer, aí o homem acaba prevalecendo aquela coisa de que
né, a honra dele Exato. é maior do que é um atenuante. a situação. Aí, isso aparece como um atenuante, aí o cara fica preso 1 ano, 2 anos e já está livre aí para, né, adotar uma criança, como o marido da Maria da Penha, né, que gerou a lei Maria da Penha, que já adotou uma criança, já deve estar casado de novo e etc. Né? Então, a gente vê que isso acontece, esses assassinatos, né, acontecem não só porque esse machismo atravessa as nossas instituições e a forma como nós compreendemos as nossas instituições, mas também porque esses crimes eles são ao máximo ocultados. Então, por exemplo, a família que teve um filho que foi morto porque era homossexual não quer divulgar a sexualidade do filho. Não, vamos manter isso em silêncio, deixa quieto, aí a pessoa não vai presa. Ou então, por exemplo, uma pessoa alega que tentaram estuprar. Né? Ele tentou me estuprar, ele tentou me agarrar, não sei o que lá. E aí, várias pessoas já transaram com essa pessoa. Então, todo mundo sabe, ele já era gay, então ele não estava sendo abusado nem nada. Né? Ele era, inclusive, muito mais forte do que a pessoa que morreu. Não estava sendo abusado nem nada, só que ninguém vai depor, porque não quer expor sua própria sexualidade. Né? E falar, não, eu já transei com essa pessoa, eu sei que ele é homossexual. Né? E eles eram muito amigos, eles já tiveram relações antes. E isso foi um momento de loucura dele, etc. Então, essas coisas elas tendem a ficar, né, muito invisibilizadas por conta da dinâmica que essas relações tradicional, burguesa, papai, mãe, filhinho, né? Sendo que quando a gente vai para o mundo real, o que a gente vê hoje são mães solteiras, né, pais solteiros, famílias morando com as famílias de origem, enfim, casais homoparentais, que a gente fala hoje nas famílias homoparentais, cada vez mais frequentes. Né? A gente tem visto muitos casais homossexuais conseguindo adotar crianças, né? Que é uma coisa que a gente vê com muito bons olhos. Né? Durante muito tempo foi muito complicado isso, hoje cada vez. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Eu converso com Frederico Viana Machado, que é psicólogo, pesquisador e professor do curso de Psicologia do Unipan. A gente fala sobre o projeto Orgulho de Ser, implantado pela Clínica de Psicologia. Frederico, a gente falava já dessa questão do preconceito, e a questão da homossexualidade ela é muito, né, latente hoje, porque é necessário se falar sobre isso para quebrar justamente esses preconceitos que a gente vem falando. E aí, como é que fica a família? Para muitos pais, isso é realmente um afronto, falar que o filho é homossexual, que uma filha é homossexual. E aí, essa família ela pode ser tratada, ela pode receber apoio para que ela possa entender aquilo? Porque a gente tem aí diversas situações que vão envolver isso, né? Como é que fica a família? Sem dúvida. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da família. Né? Hoje nós ainda temos esse mito, né, da família